E sim, Rebel Moon tem uma nota muito baixa no Rotten Tomatoes. Mas será que é isso mesmo que importa? Mas antes de a gente começar, galera, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para algum amigo seu e ative as notificações aí no sininho para receber todas as novidades do Snyderverse, beleza? Vamos embora pro vídeo. Fala galera, aqui é o Ares e bem-vindos ao Snyderverse. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças entre as notas do Rotten Tomatoes de 18% para Rebel Moon Parte 2 e a diferença da quantidade de audiência que o filme teve em relação à nota dos críticos. A gente vai fazer uma reflexão hoje para abordar que nem sempre uma nota super negativa determina o sucesso ou não de um filme. Mas antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto, a gente tem que falar um pouquinho sobre a franquia Transformers. Essas produções, elas foram um fracasso na crítica, elas foram um fracasso total com os críticos, mas elas geraram um enorme retorno para o estúdio. As bilheterias foram estrondosas. Aqui eu vou passar para vocês agora uma imagem que mostra faz uma lista dos filmes do Transformers e mostra quanto foi o orçamento e quanto foi a bilheteria de cada filme. Então, se a gente pegar o Transformers 1, que foi 151 milhões de dólares, ele arrecadou mundialmente 708 milhões. Mesma coisa com o filme 2. Foi 210 milhões o budget, né, de produção, e arrecadou 836 milhões. Ou seja, é um nível absurdo de arrecadamento para um filme que custou esse valor. Aí tem o terceiro filme, que é o Lado Oculto da Lua, que foi um pouco menos do que o segundo, 195 milhões. Mas aí, a gente já sabe, arrecadou 1,1 bilhão de dólares no mundo inteiro. Mostrando que a franquia do Transformers, que era muito criticada na época, era totalmente massacrada. Ela fazia números impressionantes de bilheteria, cara. Eu era criança, eu tinha amigos que amavam esses filmes e queriam muito ver. Então chegava aqui em casa, ô Alice, vamos olhar o trailer aqui do Transformers 2. E a gente olhava o trailer do Transformers 2. E me lembro quando saiu no cinema, eles logo me chamaram e disseram, cara, vamos ver com a gente. Vamos lá ver. Aí eu acabei assistindo o filme 2 no cinema, o que foi uma sensação muito boa. O filme era sensacional, cara. É o filme que eles falam daquela matriz de energia, não me lembro exatamente, mas é que eles ressuscitam o Optimus Prime. Se eu falei spoiler, agora foi mal, mas é aquele que o Sam Witwick ele falece, assim, aí tem aqueles cara, eu não lembro de nada. Burro! Mas enfim, isso é só uma comparação que eu tô fazendo com vocês para mostrar que, cara, nem sempre as críticas determinam alguma coisa. Eu vejo muita gente falando, as críticas de Rebel Moon estão muito baixas, o filme é um flop, só que não é isso que é feito um filme. O filme é feito para gerar dinheiro, certo? Se o estúdio começa a dar muita bola só para as críticas, ele acaba fazendo uma besteira, como eles fizeram com a DC, por exemplo. Eles deram bola só para as críticas, porque dinheiro estava dando. Inclusive o ex-diretor da DC, da Warner, o Greg Silverman, que contratou o Nolan, o Snyder, ele mesmo disse que todos os filmes do Zack Snyder na DC foram muito rentáveis, mas muito rentáveis, foram muito lucrativos. Só que o estúdio optou mudar por causa que já era outra administração, e eles optaram mudar por causa das críticas. Eles queriam ter críticas iguais às da Marvel. E aí isso acabou prejudicando aí o segmento do DCU. Mas é essas analogias que eu quero que vocês entendam. Antes que vocês fiquem, tá muito baixo as notas, vai ser um flop, não vai ter continuação. Não se preocupem com isso, galera. Não se preocupem mesmo. E muitas vezes a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas que votam
nos sites de avaliação não representam a maioria dos espectadores que assistiram o filme. Na verdade, o público geral que assiste esse tipo de filme, que assiste Rebel Moon, que assiste até os filmes da Marvel, do Star Wars e tal, eles não são pessoas que saem votando em sites de avaliação. Eles são pessoas comuns que assistem o filme, criam as suas opiniões, as suas reflexões e deixam o filme para lá, partem para outra. Ninguém fica tão fissurado a ponto de ir num site de avaliação e ficar comentando. Não o público geral. Então isso, as críticas que a gente vê, sempre vão ser minoria. Sempre as críticas que a gente vê nesse site dos críticos vão ser minoria. E a gente não pode levar como base sempre, tá? Se a gente vê que a maior parte das pessoas, de críticos, estão votando contra uma questão, e aí você vê todo o público votando também contra essa questão, aí temos um ponto. Aí temos um ponto a ser discutido. Mas mesmo assim, talvez ainda a gente esteja errado. Então, é importante a gente fazer essa análise e a gente saber que eles são, sim, sempre minoria. Sempre vão ser minoria. Então, claro, a gente não pode negar que a quantidade de visualizações ou a quantidade de críticas positivas, seja um ou seja outro, mostram se o filme agradou a maior parte do público ou não, certo? Vai ter vezes que as críticas vão estar muito baixas, mas a audiência do público vai ser muito alta. Ou seja, vai ter muitas visualizações, principalmente nesse nível de streaming agora. E a quantidade de visualizações altas mostra que o filme foi aclamado. Assim como um filme só de críticas muito positivas, talvez também mostre que foi aclamado. Como a gente pode ver A Baleia, por exemplo, que ganhou Oscar, foi muito aclamado pela crítica, porém não teve uma bilheteria extraordinária. Então tem que ter essa análise, seja um ou seja outro, para que a gente possa entender que nem só crítica negativa é flop ou só bilheteria baixa é flop, entendeu? Tem muitas questões envolvendo isso que podem ser discutidas. Claro, no fim de tudo vai ser o retorno que vai dar para o estúdio, que vai fazer com que eles continuem alguma coisa ou não. Por exemplo, no caso desses filmes de A Baleia, por exemplo, são filmes autorais que são feitos para Oscar, são feitos para premiações. E com isso o estúdio ganha também. O estúdio ganha prestígio por ter filmes de Oscar e assim pode abranger mais mais atores renomados, mais cineastas renomados e fazer filmes ainda melhores e ganhar mais dinheiro com isso, consequentemente. Então é meio que um investimento, né? Mas em resumo, a frase que fica é a seguinte: as notas baixas nos sites de crítica não definem a qualidade de um filme. Como a gente sabe, vai sair os cortes de diretor agora, deve ter saído um vídeo recentemente que eu lancei aqui no canal sobre o nome da parte 1, do corte de diretor da parte 1, se você não viu ainda, vai estar no card aí. Então saiu o nome do corte de diretor da parte 1 e conforme vai vindo atualizações eu vou informando vocês aqui no canal e vocês vão estar por dentro de tudo, podem ficar bem tranquilos. Se não vai ter vídeo, segunda, quarta e sexta tem vídeo, terça e quinta a gente tem shorts e às vezes fim de semana também. Vou ver se eu aumento o número de shorts para fazer, mas os shorts tem com mais frequência e durante a semana vocês podem acompanhar também. Tem várias informações condensadas nesses shorts para que vocês estejam sempre por dentro de forma mais fácil e rápida, viu, galera? Deixe seu like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, falou!